A manhã estava fria e silenciosa em Seul, mas o saguão do Hotel Lotte pulsava como um coração prestes a explodir. Câmeras, repórteres, fãs e seguranças se misturavam em um caos contido, típico de um grande acontecimento. O letreiro dourado na parede anunciava: coletiva de imprensa do drama Chamas de Inverno. Mas, naquela manhã, ninguém falava realmente sobre o drama. Todos estavam ali por outro motivo. Um rumor que crescia como fogo desde a noite anterior. Yoona e Lee Jun estariam vivendo um romance na vida real. Quando as portas do salão se abriram, um silêncio imediato se espalhou. Os dois entraram juntos, lado a lado. Yoona usava um vestido branco simples, o cabelo preso em um coque elegante, o rosto sereno mais tenso. Lee Jun, de terno preto, caminhava com passos calmos, mas seu olhar denunciava nervosismo. Eles se sentaram um ao lado do outro, tão próximos que suas mãos quase se tocavam. Não se tocavam ainda. Os flashes começaram a disparar como chuva. A coletiva começou como todas as outras. Perguntas sobre o roteiro, sobre a química em cena, sobre o sucesso antecipado do novo drama. Eles respondiam com profissionalismo, sorrisos contidos, frases ensaiadas. Até que um jornalista veterano, conhecido por sua franqueza, fez a pergunta que todos esperavam e ninguém tinha coragem de dizer em voz alta: os rumores de que vocês estão juntos são verdadeiros? O salão congelou. Um clique solitário de câmera ecoou no ar. Yoona olhou para o jornalista, depois para o chão. O silêncio foi tão longo que um produtor da emissora pigarreou, tentando quebrar a tensão. Mas então, lentamente, Yoona virou-se para Lee Jun-ho. Os olhos dela estavam marejados. Ele a encarou por um segundo e, sem dizer nada, fez um leve aceno de cabeça, um gesto quase imperceptível, mas que significava tudo. Yoona respirou fundo. A mão dela, até então sobre o colo, moveu-se instintivamente e encontrou a dele. O toque fez um som mínimo, mas foi como um trovão para as dezenas de jornalistas presentes. Ela segurou firme, e ele não recuou. Então, com voz trêmula, ela começou a falar. Eu pensei que conseguiria esconder isso. Pensei que era possível separar o que vivemos nas telas do que acontece fora delas. Mas mentir para vocês seria o mesmo que mentir para mim mesma. Um murmúrio percorreu a sala. Câmeras voltaram a disparar, os flashes se misturando às lágrimas que começaram a rolar discretamente pelo rosto de Yoona. Ela sorriu de leve, um sorriso triste, mas sincero. Sim, disse ela, baixando o olhar. Nós estamos juntos. O som dos teclados começou imediatamente. Jornalistas digitavam freneticamente. Microfones se inclinavam em direção à mesa. Mas, antes que alguém pudesse fazer outra pergunta, Lee Jun apertou a mão dela com mais força e tomou a palavra. Já faz algum tempo, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Não é um caso passageiro. O que começou com uma amizade virou algo que nenhum de nós esperava. Yoona mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Ele continuou: eu amo essa mulher com todo o respeito que um homem pode sentir. O salão explodiu. Alguns repórteres suspiraram alto. Outros se entreolharam, atônitos. Era raro, quase impossível, ver uma confissão assim em público. A Coreia inteira parecia prender a respiração. As câmeras capturavam cada olhar, cada tremor, cada gota de lágrima que descia lentamente pelo rosto dela. Nos bastidores, produtores da emissora trocavam mensagens frenéticas. A equipe de relações públicas tentava controlar o caos, mas era tarde demais. A história já estava no ar. Em questão de minutos, os portais começaram a publicar as manchetes: Yoona e Lee Jun confirmam romance em coletiva. E o amor ultrapassa as telas. Casal de chamas de inverno assume relacionamento. Enquanto isso, no salão, Yoona tentava falar novamente. Voz saía entrecortada: nós nos conhecemos há 10 anos. Trabalhamos juntos. Nos afastamos, voltamos a nos encontrar. A vida nos colocou em caminhos diferentes, mas ela respirou fundo. De alguma forma, sempre voltávamos a nos cruzar. Lee Jun olhou para ela com ternura e completou: eu não sei se é destino, mas sei que não quero mais fingir que não é amor. As luzes dos flashes os cegavam, mas eles pareciam não se importar mais. Por alguns segundos,
A sala inteira se encheu de uma estranha paz. Era como se todo o barulho tivesse se transformado em uma única batida de coração. Quando a coletiva terminou, Ioana se levantou e fez uma reverência profunda. As lágrimas caíam livremente agora. Jun-woo se levantou ao lado dela, inclinando-se junto, em um gesto de respeito. Quando erguera a cabeça, o público, espontaneamente, começou a aplaudir. Alguns repórteres, acostumados a manter distância emocional, também se emocionaram. Do lado de fora, a notícia já havia se espalhado como fogo. As redes sociais explodiam. Hashtags em coreano, inglês, português e japonês dominavam o Twitter. Número Ioana Junho Love, número Confissão em Lágrimas, número Chamas de Amor. Em questão de horas, declaração já era manchete internacional. Um comentarista da KBS disse em rede nacional: "O que aconteceu hoje não é apenas uma confissão amorosa. É um marco. É raro ver figuras públicas coreanas falarem com tanta sinceridade sobre o amor, diante de um país que cobra perfeição." Quanto isso, as agências dos dois artistas, SM Entertainment e Jeep, divulgaram comunicados quase idênticos, um feito inédito. "Confirmamos que os artistas Ioana e Lee Jun estão em um relacionamento. Pedimos respeito e apoio aos fãs." Declarações oficiais, frias no papel, contrastavam com o calor que tomava conta do público. Fãs se reuniam em frente aos prédios das agências, deixando flores, bilhetes e até velas. Um deles dizia: "Vocês não precisam mais se esconder. Nós estamos com vocês." Naquela mesma noite, um vídeo amador gravado por um repórter presente viralizou. Mostrava o exato momento em que Ioana, com lágrimas escorrendo, segura a mão de Lee Jun-woo e sussurra algo inaudível antes de dizer sim: "Estamos juntos." O vídeo atingiu 50 milhões de visualizações em menos de 6 horas. Um portal americano publicou a manchete: "Coreia vive seu momento mais romântico. O amor real finalmente vence o medo." Nos bastidores do hotel, após a coletiva, os dois permaneceram alguns minutos sozinhos. Ioana, ainda abalada, perguntou em voz baixa: "Você acha que fizemos a coisa certa?" Lee Jun-woo sorriu, limpou uma lágrima do rosto dela e respondeu: "Eu acho que, pela primeira vez, fizemos algo por nós, não pelos outros." Ela sorriu de volta, e naquele breve instante, o mundo parecia pequeno demais para conter tanta verdade. Enquanto a cidade de Seul acendia suas luzes noturnas, as ruas refletiam nas poças de chuva o brilho dos letreiros que agora estampavam seus nomes juntos. Ioana e Jun-woo, o amor é real. E em algum lugar entre o alívio e o medo, entre as lágrimas e os aplausos, nascia um novo capítulo, não apenas para eles, mas para todos que ainda acreditavam que o amor, quando é verdadeiro, merece ser vivido à luz do dia. A noite seguinte à coletiva parecia diferente em toda a Coreia. As luzes de Seul brilhavam mais do que o normal, refletindo nos arranha-céus o mesmo brilho das manchetes que ainda dominavam todas as telas. Em cada café, metrô e estação, só se falava de um assunto: o amor de Ioana e Lee Jun-woo. Era como se o país inteiro estivesse preso a um único sentimento coletivo: surpresa. Emoção é, acima de tudo, admiração. Apartamento silencioso de Ioana. O som das notificações não parava. Milhares de mensagens, de fãs, amigos e desconhecidos, chegavam sem parar. Algumas diziam: "Estamos orgulhosos de você." Outras apenas enviavam corações. Ioana, exausta, observava o celular sobre a mesa e suspirava. Ao lado, um buquê de flores com um bilhete escrito à mão: "Você foi corajosa hoje. Durma bem. JH." Ela sorriu discretamente. Enquanto isso, Lee Jun-woo, no dormitório da Jeep, ainda estava acordado. As entrevistas, os telefonemas, reuniões improvisadas com a equipe haviam durado o dia inteiro. Ele olhava para a cidade através da janela e pensava no que Ioana havia dito antes de subir ao palco: "Não importa o que aconteça, vamos dizer a verdade juntos." Foi exatamente o que fizeram. Na manhã seguinte, o país acordou sob o impacto da notícia. A imprensa classificava o momento como a confissão pública mais comovente da década. Fãs acampavam diante das sedes das agências,
segurando cartazes com frases como "o amor deles é o nosso orgulho" e "Iona mais junho para sempre". Nas redes sociais, a hashtag número Iona Junho Confissão acumulava milhões de postagens, e vídeos da coletiva se tornaram trilhas sonoras de montagens românticas feitas por fãs do mundo inteiro. Enquanto isso, os canais internacionais começaram a repercutir. A CNN Ásia descreveu o momento como uma rara e autêntica demonstração de vulnerabilidade em um país conhecido pela discrição emocional. O New York Times publicou um artigo intitulado "Iona e Lee Jung-woo redefinem o amor público na Coreia", e o País chamou o gesto de um milagre de honestidade em um mundo de aparências. No quarto dia após o anúncio, o casal reapareceu em público. Desta vez, para uma entrevista exclusiva transmitida ao vivo pela KBS. O estúdio estava silencioso, decorado apenas com flores brancas e luzes suaves. Iona entrou primeiro, usando um vestido azul pastel. Pouco depois, Lee Jung-woo chegou com um sorriso discreto. Eles se sentaram frente a frente, separados apenas por uma mesa de vidro. O clima era sereno, mas carregado de emoção. A apresentadora iniciou com uma pergunta simples: o que sentiram naquele momento? Decidiram contar tudo. Iona respirou fundo antes de responder. "Alívio", disse ela, com a voz calma. "Acho que nunca chorei tanto. Chorei de alívio. Por tantos anos vivi dividida entre o que sou e o que esperam de mim. Hoje eu posso respirar." Lee Jung-woo olhou com ternura e completou: "Temos tanto tempo representando personagens que, por um tempo, esquecemos de viver o nosso próprio roteiro." A plateia, composta por jornalistas e poucos convidados, ficou em silêncio. Era impossível não se emocionar. Os dois falavam com sinceridade, sem se esconder atrás de discursos preparados. Pareciam duas pessoas comuns tentando viver um amor extraordinário. Durante a entrevista, um vídeo foi exibido mostrando momentos antigos, cenas de bastidores, risadas trocadas em programas de variedades, olhares cúmplices durante premiações. O público se deu conta de que o amor deles sempre esteve ali, apenas disfarçado entre os papéis e os flashes. Iona enxugou as lágrimas quando as imagens terminaram. "Eu acho que o amor verdadeiro é silencioso", disse ela, sorrindo. "Ele não precisa ser mostrado. Mas, às vezes, é preciso coragem para deixá-lo existir diante do mundo." Nos dias seguintes, as consequências começaram a aparecer. Algumas marcas suspenderam contratos, tendo reações negativas, enquanto outras ofereceram novos acordos, apostando no poder da história de amor. Agências confirmaram que ambos fariam uma breve pausa nas atividades individuais, para preservar o relacionamento e a privacidade. Em comunicado conjunto, declararam: "Eles continuarão trabalhando, mas, acima de tudo, continuarão sendo humanos. Pedimos que o público os apoie com maturidade e carinho." As ruas de Myeongdong e Gang não foram tomadas por outdoors digitais com fotos do casal. Fãs internacionais mandaram projetar mensagens de amor em prédios de Nova York, Paris e São Paulo. "O mundo inteiro está torcendo por vocês", dizia uma das projeções em português. Semanas depois, o casal reapareceu novamente, desta vez em um evento beneficente para crianças carentes em Busan. Iona vestia uma blusa simples e um sorriso calmo. Lee Jung-woo caminhava ao lado dela, segurando sua mão. Não havia câmeras de imprensa, apenas olhares de curiosidade e ternura. Durante o discurso, Iona disse: "Talvez sejamos artistas, mas, antes de tudo, somos pessoas. E o amor é o ato mais humano que existe." O público aplaudiu de pé. Lee Jung-woo se virou para ela, emocionado, e beijou-lhe a testa. O gesto foi simples, mas se espalhou pelo mundo como um símbolo, um beijo que parecia dizer: "Finalmente, estamos livres." Naquela noite, Iona escreveu em sua conta do Instagram: "O amor também precisa de silêncio para crescer. Obrigada a todos que entenderam." O post ultrapassou 5 milhões de curtidas em poucas horas. Os comentários vinham de todos os continentes: "Vocês são esperança. O amor é real." O mundo precisava ver isso. Enquanto o casal descansava longe das câmeras, os críticos de cultura analisavam o fenômeno. O colunista da Seoul Arts Review escreveu:
O que Yona e Lee Jun fizeram não foi apenas assumir um relacionamento. Eles desafiaram um sistema que exige perfeição e esconderijo. Eles lembraram a Coreia de que amar também é um ato de coragem. Com o passar dos meses, a intensidade inicial deu lugar à serenidade. Eles voltaram aos palcos, às filmagens, aos eventos. Mas algo havia mudado. Já não precisavam fingir distância, inventar desculpas. Em premiações, trocavam olhares cúmplices, em entrevistas, sorriam discretamente quando o nome um do outro era mencionado. Durante o Festival de Cinema de Busan, Ona foi questionada sobre o que havia aprendido com toda aquela exposição. Ela respondeu sem hesitar: aprendi que o amor não é uma história para esconder, é uma história para viver. Lee Jun-ho, sentado ao lado, completou: e viver é o papel mais difícil de todos, mas também o mais bonito. O público os aplaudiu. Era impossível não sentir orgulho. Na última cena dessa história, o casal foi visto caminhando pela orla de Hyundai, à noite, longe dos holofotes. Não havia câmeras, nem jornalistas. Apenas o som do mar e duas silhuetas caminhando lado a lado, rindo baixinho, como se o mundo inteiro tivesse finalmente lhes concedido um momento de paz. A brisa do mar soprava leve. Yona parou por um instante, olhando o horizonte. Parece que estamos vivendo um drama, não é? Disse ela, com um sorriso tímido. Sim, respondeu Jun-ho, entre risadas. Mas, pela primeira vez, é um drama sem roteiro. E seguiram caminhando, mãos entrelaçadas, sob o céu cheio de estrelas que pareciam aplaudir de longe. Na Coreia e fora dela, milhões ainda lembravam da imagem daquela coletiva, das lágrimas, da coragem, das mãos entrelaçadas diante do mundo. Talvez por isso, meses depois, a manchete que estampou as revistas dizia tudo. Ana e Lee Jun-ho, o amor que começou nas telas e se eternizou na vida real. Porque, no fim, o que ficou não foi o escândalo, nem a surpresa. Ficou o gesto simples e poderoso de dois corações que escolheram o amor em vez do medo. E, desde aquele dia, cada vez que uma nova coletiva de imprensa começa na Coreia, há sempre alguém que sussurra: será que hoje teremos outro momento como aquele? Mas a verdade é que não haverá outro igual, porque aquele dia, o dia das lágrimas, do silêncio e da confissão, foi o momento em que o amor deixou de ser uma ficção e se tornou, diante de toda uma nação, algo